É com muita alegria que nós nos encontramos uma vez mais para juntos estudarmos a Bíblia. Queremos saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Queremos agradecer a Deus por Ele nos dar estes momentos juntamente com vocês cada dia e também agradecer a todos vocês que nos acompanham estudando a Bíblia e também são inscritos no canal Hora Tranquila, compartilham os estudos com outras pessoas em outras redes sociais. É muito importante esse trabalho de compartilhamento, porque nós aqui no canal alcançamos um determinado número de pessoas, mas vocês têm os seus amigos, seus grupos, e às vezes são centenas de pessoas, e então vocês compartilham com essas pessoas. E assim nós temos muitos dos nossos amigos, irmãos, irmãs e amigas que compartilham. E isso faz com que a palavra de Deus chegue a lugares que nós sequer podemos imaginar. E o Espírito Santo vai fazer a obra de conversão das pessoas. Agradecemos a vocês que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando os estudos. A nossa ouvinte e irmã Marlene Rosa, ela está parabenizando a sua amiga Tainá, que está completando hoje mais um ano de vida. Parabéns, Tainá. Que Deus a abençoe. Amanhã ela vai completar, no sábado, dia 18. Também Maria Alzenir do Vale, ela é de Vitorino Freire, no Maranhão, está também acompanhando os estudos. José Francisco é de Serra, no Espírito Santo. E Aparecida, nós agradecemos a vocês. Emílio Wagmacher Neto é de Sobreiro, no Espírito Santo também. E todos de Sobreiro, Ribeirão, Laranja da Terra. Maria Verônica de Sinop, em Mato Grosso. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, te damos graças pela vida e por este dia que nos concedes, por este momento, para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente em nós, em nossa mente, nos dando entendimento e nos ajudando a colocar em prática o que Tu desejas que nós vivamos em nossa vida. Abençoa todos que estudam conosco a Bíblia, dê vitórias em nome de Jesus. Amém. Hoje nós iremos finalizar o estudo desta semana quando nós estivemos aqui vendo algumas passagens bíblicas no Novo Testamento e que estavam já registradas lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, porque a nossa série nós estamos estudando sobre Deuteronômio, as verdades que nós encontramos ali e que são verdades atuais. E falar em Deuteronômio, daqui 2 semanas nós vamos começar uma nova série. Nós vamos estudar o livro de Hebreus e vamos ver ali coisas maravilhosas que às vezes nós não sabíamos, e são mensagens atuais para o nosso tempo também, o livro de Hebreus. Quando nós iniciamos o estudo essa semana, nós comentamos aqui sobre a tentação de Jesus lá no deserto. Jesus, ele começou o seu ministério logo após o seu batismo por João Batista, e ele foi levado pelo Espírito para o deserto, e lá ele passou 40 dias e 40 noites em jejum. E no final desses 40 dias e 40 noites, Satanás se apresenta a Jesus como um anjo de luz. E ele então diz para Jesus, Jesus estava com fome: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Interessante que Satanás, quando ele levou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, ao pecado, quando o pecado entrou nesse mundo, foi exatamente também pelo apetite. Deus disse que Adão e Eva poderiam comer de todos os frutos que havia no jardim, menos os frutos daquela árvore que estava no meio do jardim, que era a árvore da ciência do bem e do mal. E lá Satanás estava, incorporado numa serpente, e então induziu Eva a comer do fruto, e ela ficaria como Deus, conhecedora do bem e do mal. E então ela, no desejo, de conhecer o bem e o mal, ela se esqueceu que Deus havia dito que não deveria comer daquele fruto, e então ela tomou e comeu, e Adão também, e aí entrou o pecado no mundo, e aqui estamos até hoje sofrendo por causa
de Eva, a princípio, ter cedida ao apetite de comer aquela fruta. E muitas das vezes hoje, irmãos, nós também somos pegos pelo apetite. Sabemos que muitas pessoas, a maioria hoje vive ansioso, ou ansiosa, devido a tantos problemas que nós enfrentamos e não saber o que vai ser do dia de amanhã. Muitos estão, quem sabe, desempregados ou com contas para pagar e não tem como. E então as pessoas ansiosas começam, a maioria, começa a comer demais. E nós temos que ter cuidado. Por quê? Porque foi exatamente pelo apetite que entrou o pecado no mundo. E Jesus também sofreu a tentação do apetite. Estava com fome, mas Jesus era conhecedor da palavra de Deus. Ele era estudioso do Antigo Testamento, que era a Bíblia daquela época. E ele diz então, está escrito, ele cita Deuteronômio, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Interessante que, se nós fôssemos ler no hebraico, o original, esse verso de Deuteronômio capítulo 8, verso 3, o original diz assim, o homem viverá de tudo que sair da boca de Deus. Então, na nossa versão, que nós lemos, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O original, repetindo, o homem viverá de tudo o que sair da boca de Deus. Interessante que o homem não vai viver por comer o pão. Não é o pão que vai nos dar a vida eterna. O pão, claro, ele nos dá sustento para nós nos mantermos de pé, nos mantermos vivos, O alimento nos mantém vivos. Agora, o que vai fazer com que nós vivamos eternamente é o que sai da boca de Deus. É a vida que Ele veio nos dar através de Jesus. Vida em abundância. Jesus, então, sofreu mais 2 tentações e todas elas Jesus respondeu citando o livro de Deuteronômio. Quando nós somos tentados, qualquer que seja a tentação, temos nós nos lembrado de algum verso bíblico? Temos nós nos lembrado de alguma passagem bíblica para nós resistirmos à tentação? Ou nós não lembramos de nenhum verso, ou que quem sabe nós não sabemos nenhum porque nós não procuramos decorar? Eu me lembro que quando nós éramos criança, nós tínhamos que decorar os versos dos estudos que nós fazíamos todos os dias e tínhamos que falar esses versos de cor na igreja, na escolinha. Eu sei que muitos de vocês também, quem sabe, passaram por essa época e por este momento de ter que decorar e saber textos bíblicos. Então, os versos que hoje nós sabemos, não é porque nós estudamos e nos formamos, não. Os versos hoje que nós nos lembramos são aqueles que nós decoramos quando éramos crianças, que ficaram armazenados na nossa mente. É muito importante nós decorarmos versos bíblicos e também passagens bíblicas, capítulos bíblicos. São eles que vão nos garantir nós resistirmos às tentações de Satanás. Porque vai chegar um tempo em que nós não vamos mais poder ter a Bíblia em nossas mãos. Vai chegar um tempo em que nós não vamos ter mais os aparelhos eletrônicos em nossas mãos. E então, como é que nós vamos nos defender dos ataques de Satanás? Nós temos que procurar, irmãos, ensinar as nossas crianças a decorarem versos bíblicos, armazenarem em sua mente e também nós adultos continuarmos decorando versos bíblicos. Então, a palavra de Deus é que nos dá vida. Jesus é a palavra. No princípio era o verbo se fez carne e o verbo habitou entre nós. Então Jesus é a palavra, é nele que nós precisamos nos alimentar e nos manter. Nós estudamos durante a semana que
Os juízes naquela época, eles julgavam as pessoas de acordo com o rosto de cada um. Se era uma pessoa que ele conhecia, se era uma pessoa de boa situação financeira, e enfim, de acordo com a pessoa eles davam o seu veredito. Mas Jesus não. Jesus ele trata a todos igualmente. Jesus ele não faz acepção de pessoas. E falamos a respeito ainda de que Jesus ele se fez maldição por nós. Está em Gálatas capítulo 3, o apóstolo Paulo falando que a maldição da lei nos condenava ao pecado, à morte eterna, mas Jesus ele se fez maldição por nós. Ele levou sobre si os nossos pecados e morreu por mim, por você, para que nós ficássemos livres da maldição da lei, não da obediência. A obediência é necessária, nós precisamos continuar obedecendo. E também nós vimos que Moisés disse que um profeta como ele seria levantado dentre o povo, e este profeta sabemos que foi o próprio Senhor Jesus, mas que também foi rejeitado pelo povo. E precisamos nos cuidar, porque segundo o estudo que nós fizemos, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nós conhecemos muito bem aquilo que Deus requer de cada um de nós. E se nós não praticarmos, se nós não vivermos aquilo que Deus requer de cada um de nós, no dia do juízo, nós iremos cair na mão deste Deus vivo. Que Deus nos ajude a vivermos aquilo que nós estudamos, aquilo que nós cremos, possamos caminhar com Jesus cada dia e com certeza nós iremos não cair nas mãos do Deus vivo no dia do juízo, mas iremos receber das mãos de Jesus a coroa da vida eterna. Nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco esta semana estudando a Bíblia. Voltaremos no domingo para finalizarmos esta série Verdades em Deuteronômio. Será o nosso último estudo e logo depois, na outra semana, vamos começar a estudar o livro de Hebreus. Que Deus esteja com cada um de nós, nos dê um bom dia, um feliz dia da preparação e também nos dê um feliz sábado e um bom final de semana. Não nos esqueçamos, Jesus, ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, verso 17. Que Deus nos abençoe.